Nunca deixe de pensar em epilepsia. Vou gravar para vocês aqui agora o caso da dona Ana, que eu atendi pela primeira vez no dia 24 de fevereiro, né? Foi uma teleconsulta, ela é de uma cidade próxima aqui, mas preferiu fazer por teleconsulta e aí no retorno eles vieram presencial. Ela e família, né? E a dona Ana tem aí 73 anos de idade, né? Então a primeira consulta foi apenas a filha dela. E a história ela pareceu um pouco confusa no início, mas ela deixou muito claro para mim que até dezembro do ano passado ela não tinha nada, ela era perfeita 100% bem e jamais teria uma demanda neurológica para ser avaliada até dezembro do ano passado. E aí, no dia 2 de janeiro, ela acordou de manhã com muita dor nas costas, uma dor interescapular, que ela nunca tinha tido antes, né? E aí começou uma cadeia aí de eventos que foi ir no pronto-socorro, ganhar analgésico, depois ir no ortopedista, ganhar anti-inflamatório, depois ganhar uma ciclobenzaprina. E nisso veio aí um episódio que durou 3 dias de uma confusão mental, uma prostração, alguns exames identificando aí umas tendinites inespecíficas e aí eles pararam a medicação por conta própria com 16 dias de uso. E no dia aí, 24 de janeiro, ela teve uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada no meio da noite, né? Que durou mais ou menos uns 2-3 minutos, ela ficou aí com pós-ictal, com uma confusão mental leve. Na mesma noite, na madrugada, recorreu essa crise e desse momento em diante, aí ela veio com muito prejuízo de memória. Então ela não conseguia fixar nada de memória recente e também um prejuízo de memórias antigas, né? Então ela esqueceu inclusive nome de familiares próximos e ela não lembrava quem eram os vizinhos da casa, não conhecia pessoas próximas a ela. Vários exemplos aqui que eles relataram no dia. Para as atividades aí básicas e instrumentais da vida diária, ela mantinha-se totalmente independente, né? Então tinha autonomia preservada. Mas quando a gente foi avaliar aqui, realmente existia aí um comprometimento grande de memória, né? Existia um comprometimento de linguagem, uma alteração aí de comportamento, né? Que ela era mais alegre, mais conversada. E no dia ela já trouxe para mim, porque foi uma solicitação do médico do pronto-socorro, um eletroencefalograma. E aí existia nele lá raras atividades epileptogênicas primariamente generalizada. Então era um eletro alterado, sorte que ela fez aqui com a pessoa que é de confiança para poder fazer e laudar eletro. E trouxe uma ressonância, e essa ressonância mostrava para gente um hipersinal em flare e uma alteração de difusão nos hipocampos, principalmente à direita, né? E isso poderia, no laudo, ser aí relacionado a uma amnésia global transitória, mas que a gente sabe que não tem a ver com o quadro clínico que ela teve. E aí essa paciente, revendo a história dela, a gente começou até a considerar se lá atrás, quando ela teve aquela dor forte que ela acordou nas costas, não teria sido inclusive a primeira crise que ela teve à noite. Fato é que essa paciente, ela tem um diagnóstico de epilepsia, né? E esse diagnóstico saiu por conta de uma crise. Na verdade, ela teve duas, mas o intervalo não foi maior do que 24 horas entre as duas crises, né? Então ela teve uma crise. E ela tem aí um eletroencefalograma alterado, o que dá para ela uma chance de recorrência muito alta, então a gente define epilepsia. Isso aí é um dos critérios, é uma das formas da gente definir a epilepsia e começar aí o tratamento, né? Uma crise só não define, nem indica medicação. E, como eu disse, sorte que ela fez o exame no local que é confiável. E aí, essa paciente tem a alteração da ressonância que a gente atribuiu hoje como sendo secundária à crise, né? A gente sabe que existe aí algumas alterações estruturais, claro, dependendo do tipo de crise, da duração da crise, que podem surgir na ressonância. E essa alteração veio justamente em cima da área responsável pela memória. Então, por isso que ela ficou com essa sequela de memória.
A gente começou no dia para ela levetiracetam, subi a dose até 1.500 miligramas por dia, fizemos aí uma revisão de exames laboratoriais e a filha no retorno presencial em 4 semanas contou que vinha em curva de melhora, então tanto a parte cognitiva aí quanto principalmente a memória, né, vinha em curva de melhora. No dia eu fiz um minimento, ele ficou aqui para eu poder repetir, eu repeti em 12 meses, não vou fazer antes, né? E realmente ela perdia 2 pontos em orientação temporal, ela perdia os 5 pontos de atenção e cálculo, perdia os 3 pontos da evocação, perdia 1 ponto no comando, 1 ponto na escrita da frase, pedi ela para desenhar um relógio, ela fez um círculo com números espalhados, né? O resto do exame físico todo normal. E a filha falou que definitivamente ela acertaria tudo se fosse aí no meses antes, né? A gente programou de repetir a ressonância em mais 2 meses, e aí ela volta hoje com essa ressonância. Na ressonância hoje, a gente vê que existe uma redução da lesão que tem características inclusive isquêmicas, né, pela imagem, o que é ótimo. Então, mostra pra gente que o provável é realmente ter sido sequelar aí de uma crise, né? E como a imagem sugeria a imagem, né, tinha características que tinham uma possível etiologia isquêmica associada, eu não abri mão de pedir para ela eco, Holter, fazer essa propedêutica muito básica e que veio tudo normal também. E hoje realmente a melhora está sendo muito grande, né? Então ela tem aí já uma capacidade de reter memórias recentes. Ela só não tem aí ainda a recuperação de memórias tardias, né? A gente não tem como garantir isso. Em geral, o prazo de 1 ano, 2 anos seria até possível a gente esperar alguma melhora, mas é possível que seja sequelar. Então, um caso muito interessante que eu achei aqui de uma paciente que, num pós-crise, ganhou alteração estrutural e uma sequela de perda de memória. E a escolha aí do levetiracetam é justamente porque epilepsia, ao meu ver, é levetiracetam ou lamotrigina. A gente não vai ficar usando aí medicações que têm potencial de efeito colateral futuro, né? A gente sabe que essas duas são muito boas e hoje muito acessíveis, inclusive são disponibilizadas aí pelas secretarias estaduais de saúde.